De volta dos nossos comerciais, estamos hoje com o otorrinolaringologista, Dr. Tácito. Estamos falando a respeito do ronco e da apneia do sono. E eu, no bloco anterior, perguntei para ele, peraí, como é que é esse negócio, né? A gente fica aguentando ali o marido gritando no seu ouvido a noite inteira. Qual que é o tratamento? Primeiro, quais são as sequelas, se é que existe, para quem ronca, só ronca? E qual que é o tratamento? Para quem ronca, normalmente, você não tem essa diminuição da oxigenação. Então, normalmente, não tem muitas sequelas fisiológicas dizendo. É mais para mulher que realmente incomoda, não dorme, acorda à noite e no outro dia está cansada, né? Porque ninguém dorme. Daquela sinfonia, né? De realmente, né? Aquele bar ao seu lado ali, né? E qual que é o tratamento para isso, para quem ronca? Para quem ronca, você tem tratamentos cirúrgicos. Você tem que se fazer um exame físico, avaliar se tem desvios de septo, né? Que é o nariz. Nós temos uma estrutura chamada septo nasal, que separa entre uma narina e a outra. Se ele for desviado, você tem... Você corrige e acabou o problema do ronco. E melhora, e muitas vezes o palato, que é a região onde está, que é a úvula, que na verdade é aquela campainha que todo mundo fala, né? Às vezes ela é um pouco alongada. Porque a pessoa começa a roncar, ter uma má respiração pelo nariz e vai exercendo uma pressão negativa. Então, e isso vai tornando-se flácido. E você vai vendo que os anos vão passando. Além da flacidez da pressão negativa, a flacidez do envelhecimento. Você sabe, se a pessoa vai envelhecendo e não cuidar, vai piorando. E não cuidar, mas o problema não é envelhecer, é saber como envelhecer. Porque todos nós vamos envelhecer. Aliás, envelhecer é privilégio, né? É lógico. Ser velho é opção. Com certeza. Eu acho que eu sempre falo assim, você tem que ser antigo. É verdade. Vamos ver agora, Zezé, verdade. o depoimento do William Castro, que operou, e vamos ver como que ele ficou a respeito da cirurgia que ele fez para o ronco, para corrigir o ronco. Minha esposa começou a reclamar porque eu tinha, assim, para ela atrapalhava demais. E foi chegando num patamar assim que já estava ficando incômodo. Eu procurei um médico, foi quando ele mandou fazer, eu fiz um exame que chama polissonografia. Ali foi constatado que eu sofria de um problema grave de apneia. Eu tinha casos de mais de 500 apneias durante a noite. Então estava complicando, e eu sempre enrolando, porque tinha que fazer uma cirurgia. Eu precisava emagrecer também, mas eu precisava fazer uma cirurgia para desobstrução dos canais, nariz, garganta. Então foi por causa disso, mais a reclamação da minha esposa, eu acabei tendo que procurar um médico mesmo. Depois de um certo tempo já, um médico já tinha me falado que eu precisava da cirurgia, mas eu não queria fazer a cirurgia, eu estava relutando. Até que chegou num patamar que eu já não conseguia mais, eu dormia muito mal, eu acordava cansado todos os dias por causa da apneia. Depois da cirurgia é outra pessoa, eu durmo bem. Ronco ainda, mas a intensidade é bem menor, o ruído, minha esposa falou, ela dorme também agora. Pois é, o problema dele não era o ronco, era a mulher dele. William. Agora, que caso grave, doutor, 500 apneias? Ele tinha mais de 500 paradas respiratórias. O interessante é que se você pergunta para o paciente, ele fala que não. Fala, ele não percebe, ele está dormindo. Quem contou essa história? Logicamente, a mulher coitada, que chega e fala, doutor, ele para de respirar, eu tenho que cutucar, que eu tenho medo dele morrer. E você pergunta pro homem, ele fala, não, mentira dela. Que coisa, que loucura. Né? E qual é, por exemplo, o exame que se faz, se eu não me engano, é polissonografia. Eu quero saber que você explica que exame é esse e qual é a importância para vocês médicos. Basicamente, a gente faz esse exame para ver o seguinte, porque o que é o acordar? O tá acordando para o cérebro, né? Para o paciente acordar, ele lembrar que acordou à noite. Então eu acordei. Claro. Muitas vezes a gente vira na cama e não sabe o que virou. O que é para o nosso organismo acordar? É ter atividade cerebral. Então se você tiver atividade cerebral, como agora nós estamos tendo, nós estamos acordados. Se você tiver ausência de atividade cerebral, é a morte cerebral, morreu. Já era. E diminuição é quando você está dormindo. Então o que acontece na apneia? A pessoa ela fica obstruída, né? Ela começa a respirar e tem a obstrução, e aí o organismo desperta como um mecanismo de defesa para ela poder acordar e puxar o ar. Só que ela não lembra disso, porque ela está dormindo. Está dormindo, está relaxada. Então esse exame, a polissonografia, vê isso. É um exame que você põe eletrodos, aquelas coisas que você põe do eletrocardiograma, você coloca aqui, coloca na cabeça também. Então ele traça o eletrocardio do paciente para ver se ele tem alguma arritmia à noite. Ele traça o eletroencéfalo para ver se está entrando em atividade ou não esse cérebro. E ele põe aquele aparelhinho oxímetro
para ver a quantidade de oxigênio que tem no sangue. Porque a hora que você tem a apneia, você tem a obstrução, você diminui a oxigenação cerebral no sangue. Perfeito. Né? E aí vai ter várias repercussões. Quer dizer que toda pessoa que ronca, ela vai ter a apneia de sono? Provavelmente ela vai acabar desenvolvendo ao longo da vida. Isso é um período de 15, 20 anos. Não é assim. De uma hora para outra. De uma hora para outra. E tem tratamento, né, doutor? Tem tratamento, tem vários. Tem o tratamento clínico com os aparelhos, tem o tratamento cirúrgico. E nos casos mais graves se associa tratamento cirúrgico com o tratamento do CPAP, né, com o tratamento clínico. Aparelho. Gente, o importante é saber que tem saída para você que tem um marido que ronca. É procurar, olha que beleza. Gente. Não, procurar a solução, senão vai dar divórcio. O homem tem que agradecer porque quem fala isso para ele é a mulher. É verdade. Se não fosse ela, né? Pois nós somos os anjos. E a sobrevida, ou seja, a quantidade de tempo que a pessoa vai viver, diminui em 10 a 12 anos menos quem tem as apneias graves. Né? Que deve forçar muito, porque se diminui a quantidade de oxigênio, lógico. Você imagina pegar um tecido no qual tem uma quantidade de oxigênio adequada e um outro que não tem, essa célula vai ter uma degradação muito maior. Muito maior. Então você vê que a sobrevida muda de 10 a 12 anos. É muito grande, gente. Querido, bastante. Eu achei que foi uma explicação ótima. Você foi perfeito aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, prazer né, Luciana? Muito obrigada, gente. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, às 19h45, aqui na Rede Família. Com o programa TPM. Tchau, gente. Beijo. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes.